Pessoal, olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, eu vou fazer um vídeo muito rápido para falar para vocês o seguinte. Há mais ou menos um ano eu venho tendo contato com alguns seres que nunca apareceram fisicamente para mim, não tenho necessidade de contar mentira aqui. Tá? O que eles fazem é um contato mental. Tá? É um contato consciencial. Seria uma espécie de mente-unidade. Mente-unidade é a conexão entre uma mente e outra, tá? Por vias não místicas, mas por via tecnológica mesmo. É uma espécie de comunicação via download e upload, essa linguagem que a gente entende via computação e etc. Esses seres eles se denominam Sofos, Teófos e Fós. Eles não são seres de natureza moroncial, mas de natureza fractal. Eles já fizeram várias comunicações, vários escritos, mas isso não vem ao caso aqui. Quando se falou muito sobre Ratanabá, a descoberta na Amazônia, da cidade na Amazônia, feita lá pelo pessoal da Dáquila, né? Não que não se soubesse da existência, já se sabia há muito tempo, desde a época da Suméria, que existia aqui. Tá? Esses seres, eles disseram para mim o seguinte, que essa civilização que habitou a Amazônia era chamada de Edentianos, porque eles vinham de origem do Gran Éden. O que era o Gran Éden? Era o lugar das experiências científicas feitas para a evolução da espécie humana, a criação da espécie humana. Nada de intervenção divina, nada de evolucionismo, nada de criacionismo. Era a aplicação de tecnologia para fazer evoluir, né, um grupo de hominídeos que já existiam, tá? Eles eram originados dos símios, já andavam, já tinham uma estrutura corporal já bem definida. No entanto, quiseram fazer ali um processo de manipulação genética. Então pegaram, trouxeram o Adão, tá? Eles trazem o Adão é trazido de um lugar, ele é um ser parecido com nós humanos. A diferença é que ele tinha uma estatura um pouco maior e a estrutura biológica dele era um pouco mais forte e também o tipo sanguíneo dele era muito diferente. Então eles queriam fazer uma espécie de intervenção para se criar seres um pouco mais avançados para qual objetivo? Para que esses seres pudessem servir aos propósitos deles. Tá? E assim eles procederam.
Eles procederam. E quando eles criaram os chamados adâmicos ou terráqueos, terrenos, desculpa, os terrenos, que Adão quer dizer da terra, aquele que é da terra. Por quê? Porque os outros não eram da terra. O primeiro Adão não era terráqueo. Ele veio, foi colocado no jardim, havia já hominídeos, e o que aconteceu foi que eles fizeram várias tentativas para criar, fazer a tentativa de evoluir. Esse Adão era muito parecido com os nossos criadores. Muito parecido. Os nossos criadores não são muito diferentes de nós, não. Né? Não são. E eles não criaram só nós. O Homo sapiens sapiens. Eles criaram outros seres. Tá? Criaram outros seres chamados humanoides. Eles criaram outros seres, né, de nível mais elevado. Alguns nem tanto. Tá? E quando eles... aquela narrativa da Bíblia sobre Adão e Eva, aquilo ali é um conto baseado numa informação que foi passada para a Suméria, para os sumérios. E que depois os gnósticos tentaram traduzir isso numa forma muito, né, muito mítica, muito cheia de mistério, mas que a exognose está tentando exatamente mostrar que a história deles era, na verdade, a narrativa de um processo intervencionista nessa região chamada Terra, na Terra base. Então, como eles construíram 3 grandes laboratórios chamados Gran Eden, que eram na África, no Oriente Médio e na América Central. Então, percebam que o que é que acontece? Eles conseguiram fazer essa intervenção trazendo esse Adão, colocam Adão naquilo que eles chamam de jardim. Esse ser chamado Adão, ele passa por um processo de manipulação genética. Essa manipulação genética gera um outro ser de cunho feminino, porque ele era andrógeno, tá? Mas eles resolveram fazer uma intervenção para criar a contraparte deles. E quando eles viram que isso deu certo, eles repetiram essa mesma experiência no Gran Eden da América Central e no Gran Eden da África. Tá? Então a cidade que está na Amazônia, que o pessoal chama de Ratanabá, mas que eles chamam de raça edentiano, que quer dizer originados do Éden, tá? Que a primeira civilização é adâmica. Eles fazem questão de dizer isso. São a civilização adâmica, os da terra, os terráqueos, os da terra, porque os outros não eram da terra. Isso é muito
fácil de entender isso aqui. Então eles explicam o quê? Que os seres humanos, é por isso que a ciência não consegue, que é um meio de controle, né? A ciência e a religião é um meio de controle de massa. Ela não consegue explicar o salto que se deu para o Homo sapiens. Mas exatamente foi uma intervenção genética. É o que eles não querem dizer. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém, porque se eles disserem que nós somos frutos de uma intervenção genética, cai por terra grande parte das concepções científicas e grande parte da religião. Tá? Então, por que é que essa região da Amazônia foi escolhida para o habitat dos que saíram do Gran-Éden, os terráqueos adâmicos, foram para lá, construíram realmente uma grande cidade, desenvolveram plantas, o cultivo e tecnologias muito, muito avançadas. Tá? E aí você deve estar se perguntando por que esse pessoal abandonou tudo e foi embora. Na verdade, esse pessoal todo não foi embora. Eles se espalharam por todo esse continente. Tá? Esse chamado continente americano. Se transformaram em vários povos diferentes. Tá? E eles, vamos dizer assim, eles foram se transformando em outras raças, inclusive esses seres que conversam comigo falam que realmente houve uma... O que acontece? Houve um momento em que aquilo que era uma única, né, raça começou a se diversificar. Foi havendo mudanças de cor de pele, na tipagem sanguínea. Tá? Isso foi acontecendo. À medida que eles iam se espalhando e à medida que eles iam também tomando contato com outros grupos e se misturando, foram acontecendo isso. As raças de cores. Tá? E essa cidade na Amazônia, ela é muito grande. E esses seres que conversam comigo me disseram o seguinte: olha, preciso ter cuidado, porque isso pode trazer um desequilíbrio muito grande para essa região e tornar o ambiente quase que insustentável, dada a corrida que vai ter das pessoas para explorar, desmatar, ir atrás de ouro. Então, os seres diziam para mim: não é permitido ainda aos filhos de Adão, que somos nós, mexer nessa cidade, sobre pena
de muitas coisas acontecerem. Então, todo mundo acha que as civilizações, a Lemúria, a Atlântida, foram a primeira. Não. A primeira civilização foi a civilização de Edente. Foi aonde se cresceu bastante. Então, na verdade, eles disseram para mim que a Lemúria e a Atlântida estão ligadas intrinsecamente a Edente, porque ficavam localizadas bem realmente perto dessas regiões aqui. Tá? E só depois há uma migração muito maior, porque lá na Suméria, naquela região, havia um Gran Éden. Então, lá também se desenvolveu o mesmo mecanismo que se desenvolveu aqui na América Central e o que se desenvolveu na África. O que a nossa ciência não quer contar para nós é que nós não somos uma única raça. A raça humana, nós não somos uma única raça. Nós estamos divididos por complexos biológicos muito diversificados. Então, o que eu posso dizer para vocês é a cidade de Edente, Lemúria e Atlântida estavam perto. Eu já mostrei um mapa aqui que mostra exatamente onde supostamente, que eu não posso fazer afirmações, mas a Lemúria e a Atlântida estavam. Só depois aqui a Suméria. Tá? Eles falaram que existe uma... Eles falaram que existe uma cidade também parecida com essa da Amazônia, se chama Pitalamá. Na África. Tá? Na África. Que existe uma cidade chamada Massala, ainda não descoberta, lá nas regiões do Oriente, tá? Na região do Oriente. E que existe uma cidade no que chamam de Polo Norte, que se chama Magsa. Então, Pitalamá é na África, Massala é no Oriente e Magsa é lá no continente chamado de da região do norte, né, que eles hoje é coberto de gelo, mas anteriormente não existia esse gelo lá, tá? Por isso que o norte magnético da nossa região chamada Terra, a Terra base, tem um direcionamento lá.
certo? É, é, é preciso que as pessoas entendam que essas revelações elas estão acontecendo porque há uma mudança muito grande no campo eletromagnético. E outra coisa importante que eles falaram, hoje, como é que a gente entende a nossa Terra base aqui? Com alguns continentes separados. Na verdade, não foram os continentes que se afastaram. Na verdade, foi a água que avançou. Tá? A água que avançou. Certo? E cobriu grandes faixas de terra. Tá? Então, Edente, a Lemúria, Atlântida, Suméria, Pitalamar, Massala e Magzá são cidades que existem. E todas elas têm escritos, têm documentos e que serão de grande utilidade para o avanço da nossa raça. Da raça terráquea, da raça adâmica, que nós somos originários de um único protótipo chamado Adão. Tá? Somos protótipos deste ser que veio e eles utilizaram não só um Adão, porque o que nós vemos na história da Bíblia é a figura do Adão lá da Suméria, mas existia o Adão do Gran Éden da América Central e o Adão da África Central. Tá? Então, gente, são informações que eu estou trazendo. Eu não quero fazer sensacionalismo, aqui não se trata de... Tá? Eu estou trazendo informações que eles me passam. Sabe, eu não estou preocupado se vão acreditar, se não vão acreditar, se vão falar, se não vão, tá? Eu quero apenas expor o que eles me pediram para expor. Haverá grandes transformações aí no decorrer deste ano e muito mais no ano que vem. Mudanças que vão afetar o campo biológico, o campo físico, o campo espiritual, psíquico, astral, mental, tá? De tudo. Tanto da Terra como do universo Terra. E nós devemos estar preparados. Tá? Porque os seres que nos criaram, eu não vou abordar isso agora, mas os seres que nos criaram, gente, a hora que a gente encontrar com eles, a gente talvez não vai fazer a diferença entre nós e eles. Tá? Nós não vamos fazer diferença entre nós e eles. E o mais surpreendente disso tudo é que talvez nós, seres humanos, tenhamos que aprender muitas coisas. Aprender que nós vamos ter que se adaptar ao novo mundo, à nova realidade que virá. Se adaptar à nova crença.
a uma nova fé e a um novo estado de vida. Tá? Alguns abalos que estão acontecendo a nível de universo Terra é porque também esses seres me disseram que há uma cidade mais de grande proporção sendo construída dentro do universo moroncial. Quer dizer, o que é a morôncia? A moroncial é meio físico e meio fractal. Né? Está sendo construída uma grande cidade. E essa construção dessa grande cidade também está impactando nos campos multifocais, nos campos elétricos e magnéticos, nos campos etéricos. Tá? Está sendo utilizado grande quantidade de protoplasmose, que é o elemento que eles usam para moldar essas realidades. Eu gostaria de dizer para vocês, olha, é preciso subir a frequência nossa, subir a nossa fé, porque nós não vamos nos decepcionar, nós iremos ver as coisas como são. É como o apóstolo Paulo falou, dizendo assim, hoje nós vemos como por um espelho, mas um dia veremos face a face. Veremos face a face. Não é quando você morrer. Não. É porque, meus amigos, isso é uma outra realidade também que é difícil de compreender. Na verdade, quando isso aqui, essa realidade é uma realidade ilusória. O que eu vou falar talvez vai chocar você, vai chocar outras pessoas, mas, poxa vida, nós estamos aqui porque nós já morremos em uma outra realidade, em uma outra parte do universo Terra. E a nossa consciência nos projetou aqui e nós estamos projetados aqui. Existem realidades muito piores do que essa realidade que nós vivemos aqui. Não sei como você vai entender isso, porque é difícil de compreender isso também, até a minha cabeça também às vezes custa a decifrar. Mas é o que eu tenho para dizer para vocês. Isso aqui é uma ilusão visionária de percepção. Eu não vou usar esse termo Matrix porque é muito usado, mas muito semelhante a isso. Nós estamos vivendo dentro de uma realidade projetada. Porque nós saímos
de uma região e viemos para essa. E quando sairmos dessa, a suposta ideia de que nós morremos, essa palavra morte é uma palavra muito forte, mas os seres dizem para mim que não é, a palavra certa não era morrer, a palavra certa era desligamento. Nós somos desligados, como se fosse um interruptor, que você apaga uma luz. O problema é que a luz você apaga, mas a energia continua percorrendo os fios. Um forte abraço. Eu espero que você entenda esse vídeo. Espero que você entenda o que eu estou falando. Eu sei que tem pessoas que mentalmente serão tocadas pelo que eu estou dizendo, porque tem muitos, como eu, em vários cantos, tendo as mesmas visões, tendo os mesmos insights, tendo os mesmos toques. E eu espero que você possa sentir no seu coração, sentir na sua mente e deixar fluir as coisas boas, as energias boas que estão sendo implantadas dentro de nós. Forte abraço, gente. Até o próximo.